E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que vocês estejam também. Mais um vídeo sem edição aqui no canal, porque o editor está ocupado editando as aulas da Escola Bibotalk de Teologia. Aliás, estão com as inscrições abertas. Você pode estudar teologia comigo, com o Cacau e com toda a turma do BTcast, do Bibotalk. E também ele está editando o BT Papo. Aliás, o BT Papo é a nova atração nossa aqui do YouTube. E, gente, tá sensacional. Eu e o Cacau Marques respondendo uma pergunta da galera. E tem sido muito legal mesmo, muito desafiador. É pra ter meia hora, os últimos dois tiveram 52 minutos. Mas, gente, sério, vai lá assistir. Não é 52 minutos que a gente fica divagando. É conteúdo mesmo, é Cacau on fire. E eu tô ali pra dar também os meus pitacos. E, claro, gosto de vir aqui no canal também, eu sozinho, para pensar com vocês algum tema, tá bom? Então quero deixar aí já, se você gosta aqui desse meu jeito, gosta desse canal, já chega no comentário aleatório, já chega dando like e depois você comenta o tema, né? Que quem confia já chega comentando, comento sem assistir, porque confio no trabalho. É isso, é a galera, essa comunidade aqui que a gente criou no Bibotalk, que gosta de pensar teologia de forma livre, mas compromissada com a tradição e com a palavra, obviamente. E hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, gente, sobre fé e trabalho. Eu tenho pesquisado um pouquinho esse tema, vou escrever, né, no meu, não no próximo livro que vocês vão ter acesso, porque o próximo livro que eu escrevi já está com a editora e vai sair no primeiro semestre, ou seja, daqui a alguns meses o meu próximo livro vai sair pela Thomas Nelson Brasil. A continuação do Deus que Destrói Sonhos, que vai se chamar Como se Tornar um Servo Inútil, ele vai trazer um pouquinho essa temática de fé e trabalho. Porque há uma crise em muitos irmãos e irmãs acerca do trabalho. Essa distinção que era feita lá na Idade Média pelos monges, né, o trabalho sagrado e o trabalho profano, ela perdura até hoje na mentalidade evangélica. Essa ideia de que existe um trabalho mais sagrado. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir de pessoas que são voluntárias na igreja, aliás, uma salva de palmas para todo mundo que é voluntário em igreja. Uma igreja não existiria sem o trabalho voluntário. Isso é fato, tá bom, gente? Olha o Luterinho aqui, coisa linda. Eu vou citar Lutero no meu vídeo de hoje, tá? Então eu vou deixar o Lutero aqui, ó. Eu vou deixar o Lutero aqui. Vou tirar daqui que ficou feio. Mas, gente, é uma salva de palmas para todos os voluntários. Uma igreja não existe sem os voluntários. Mas olha só, tem uma galera que às vezes vai fazer um trabalho voluntário. É meio perigoso isso que eu vou falar, porque parece que eu vou desestimular o trabalho voluntário. Mas não é isso que eu quero fazer, pelo amor de Deus. Eu quero só que você trabalhe voluntariamente na igreja pelas motivações certas e não erradas. Por quê? Às vezes na cabeça de alguns, na mente, no coração de alguns irmãos e irmãs, tem aquela ideia assim, ó. Poxa, eu trabalho de segunda a sexta pro meu patrão, eu quero fazer alguma coisa para Deus. Infelizmente, é uma fala muito comum entre os voluntários da igreja, entre a galera que procura fazer alguma coisa na igreja ou fazer alguma coisa que seja para Deus. E isso é uma mentalidade estranha ao Novo Testamento, na verdade é uma mentalidade estranha à Bíblia Sagrada. E esse homem aqui, Martinho Lutero, nos ajuda a pensar sobre isso, sobre fé e trabalho. Martinho Lutero, né, quando rompe com a Igreja Católica Romana de sua época, ele deixa bem claro, gente, esse negócio aí de que o trabalho do monge, das freiras e do papa, ele é mais sagrado, ele é algo para Deus, isso aí é um equívoco. Não, o seu trabalho de ordenhar vacas, de fazer pão, uma mulher que cuida bem de uma criança, isso é tão sagrado para Deus como um ofício na igreja. Obviamente, cuidado, não tem edição, cuidado. Obviamente que Lutero não está menosprezando o trabalho religioso. Não, o trabalho religioso ele é importante, tanto que o próprio Lutero exercia um trabalho religioso, mas ele dizia que era um ofício diferente. Porque quando Lutero vai trabalhar o tema da vocação, né, Beruf, que é no alemão Beruf, ele vai dizer que a vocação é uma vocação geral, ou seja, o trabalho que nós realizamos são máscaras de Deus. Lutero traz muito aquela ideia assim, ó, gente, o que você faz, o trabalho que você exerce, ele é de alguma forma Deus agindo para o bem comum. Por que eu já comecei falando algumas questões mais teológicas e agora trago um pouquinho uma questão bíblica? Mas por que eu já cheguei assim? Porque, presta atenção, independente do seu trabalho, goste dele ou não, né? Você gostando do seu trabalho ou não, a fé cristã deveria ressignificar esse trabalho na sua cabeça. Sério.
Porque para pensar, eu já falei um pouquinho da parte teológica com Martinho Lutero, vocês pegaram aqui, né? Lutero fala do trabalho como a vocação, é uma vocação. Olha, Lutero vai citar 1 Coríntios 7:17, agora eu não lembro aqui, opa, bem-vindo ao vídeo sem edição. Lutero vai citar esse texto de Paulo aos Coríntios, ou seja, cada um permaneça naquilo que foi chamado. O que Lutero está querendo dizer? Gente, você não precisa mudar de profissão para poder fazer alguma coisa para Deus. Tá? Você continue naquilo que você foi chamado, entendeu? Ou seja, cada um, isso mesmo, lembrei, gente, 1 Coríntios 7:17, cada um continue a viver na situação em que o Senhor o colocou e cada um permaneça como estava quando Deus o chamou. Tá? Essa é a minha regra para as igrejas. Ou seja, não tem um trabalho mais sagrado. Gente, permaneça aí fazendo o que você está fazendo e faça para a glória de Deus. Aliás, esse é um resumo da ética e do jeito de viver no Novo Testamento. Viva para a glória de Deus. Então eu já citei um pouquinho essa questão teológica, que Lutero resgata essa ideia de que, olha, você tem uma vocação. Que vocação que é essa? É isso que você faz. O seu trabalho é importante para a sociedade. É aquela coisa, gente. Já pensou se todo mundo que não gosta dos seus empregos pedissem a conta amanhã? A sociedade parava. A sociedade parava. Então, mesmo que você não goste do seu trabalho, e tudo bem, se prepare para arrumar um trabalho melhor, não sou contra, né? Quem sou eu para dizer o que você tem que fazer? Mas você pode se preparar para procurar um trabalho melhor. Mas enquanto esse trabalho melhor, ou esse trabalho que te traga mais felicidade, ressignifica esse trabalho. É o que eu disse na minha palestra que eu dei recentemente na minha igreja. Tá uma M? Planta uma flor, usa como adubo, ressignifica. Você é crente, a sua fé ressignifica as coisas. Então eu trouxe essa ideia teológica, trazendo uma ideia bíblica, gente. O trabalho, ele foi visto, né, inclusive pelos gregos e até mesmo na Idade Média também, como uma coisa assim inferior. O trabalho como fruto da queda. A própria origem da palavra trabalho remete, né, a instrumento de tortura. Tem uma discussão sobre isso, mas, ou seja, o trabalho para muita gente é aquela fadiga, é aquele cansaço. E muitos crentes entenderam o trabalho como uma consequência da queda. E isso é um equívoco, porque antes da queda de Gênesis 3, temos Deus trabalhando em Gênesis 1. Temos Deus criando e comissionando o ser humano para trabalhar junto com ele. O ser humano não estava no paraíso olhando, sei lá, qual é a árvore, o que eu vou comer? Aquele lá vou dar o nome agora de animal. Tá ali, ó, aí, ó, vai ser aquela ali a zebra, aquela ali vai ser a girafa. Não. Aliás, o dar nome aos animais poderia ser caracterizado como um trabalho. O trabalho é algo sensacional que Deus criou para a manutenção da sua criação. Então nós precisamos ressignificar o nosso trabalho. Nós precisamos o quê? Trazer essa ideia de que o meu trabalho, gostando dele ou não, serve à humanidade. E o crente deveria ser alguém com essa consciência. O crente deveria ser... Por quê? Porque o Deus da Bíblia, ele organiza o caos. O Deus da Bíblia, ele trabalha e ele vê o fruto do seu trabalho como algo bom. Ele trabalha para a sua criação e para a sua glória, obviamente. Então, independente se eu gosto ou não do meu trabalho, eu deveria ter algumas consciências. O Tim Keller elenca uma série delas no livro Fé e Trabalho. O modo de servir a Deus no trabalho é promovendo justiça social no mundo. É uma perspectiva de se encarar o trabalho, tá? Quando eu trabalho bem, quando eu faço o meu trabalho de forma competente, eu dou um testemunho. Gente, olha que loucura. Onde você passa a maior parte do seu tempo? Provavelmente é no seu trabalho. Você passa muito mais tempo no seu trabalho do que na igreja. Então, se a gente continuar com essa mentalidade de que eu tenho que fazer alguma coisa na igreja para poder dizer que faço alguma coisa para Deus, eu estou num grande equívoco bíblico teológico. Não! Quando eu faço o meu trabalho bem feito, eu glorifico a Deus e eu estou fazendo algo para Deus. Atribuem a Lutero essa conversa. Tem uma discussão sobre isso também, mas atribuem a Lutero, que um sapateiro perguntou, mas Lutero, como é que eu vivo? Como é que eu vivo para a glória de Deus? Como é que eu trabalho para a glória de Deus? Bem, faça um bom sapato e venda-o por um preço justo. Se foi com Lutero ou não essa conversa, o princípio é muito bom. O princípio é muito bom. Faça um bom sapato e venda por um
preço justo. Vamos dar um exemplo do advogado. Isso cabe para qualquer profissão, mas um advogado, ele vai advogar não só para ganhar os honorários e proporcionar um lazer para a sua família e uma provisão. Não, ele vai advogar bem porque ele ama a justiça. Se eu sou um motorista de aplicativo, eu vou ser o melhor motorista desse aplicativo, cuidando da minha vida, da vida do meu passageiro e das demais pessoas que estão usando a rodovia, as ruas e por aí vai. Ou seja, é uma mentalidade. É uma mentalidade. Eu sou um engenheiro, cara, eu vou fazer o melhor planejamento, eu vou construir a melhor obra com a maior segurança possível. Por quê? Porque eu amo a vida é importante, então eu vou cuidar da vida. Vou ser um bom político? Não, isso acho que não dá muito, né? Mas enfim, vocês entenderam, gente? Eu vou fazer o quê? Para a glória de Deus. Aí o pessoal tá pensando, pô, Bill não gosta de política mesmo, né? Não, gente, eu conheço uns 4 políticos bons que fazem realmente algo bom para o mundo, tá? Então, tem uma série de coisas que eu devo ressignificar no meu trabalho. E uma delas é isso, eu trabalho não só para ter um sustento, eu não trabalho somente para ter um dinheiro e, consequentemente, um lazer, mas eu trabalho para promover algo que vá além das minhas contas, que vá além do meu lazer. E a gente deveria ter, porque a nossa fé, gente, a nossa fé tem que invadir o nosso trabalho, tá? O modo de servir a Deus no trabalho é fazendo o que nos dá mais alegria e entusiasmo. Alguns vão ver dessa maneira. E nem sempre é assim. É muito bom trabalhar com o que gosta. E de fato, quem trabalha com o que gosta vai trabalhar mais motivado. Mas a realidade de milhões de pessoas é um trabalho provisório. Porque ele não está naquilo que gosta, mas ele precisa pagar as contas. Ou seja, é a realidade de milhões de pessoas. Ressignifique esse trabalho. E claro, lute para conseguir um trabalho melhor. Mas Deus confere propósito ao nosso trabalho quando nos chama a servir ao mundo. A gente precisa ter essa consciência. Enfim, tem muitas coisas que eu poderia falar, que eu até falei na minha palestra, que não está online, infelizmente, tá? Mas eu queria terminar de ler, gente, a ideia, né, do trabalho como máscara de Deus, ou seja, quando cada pessoa faz o seu trabalho de forma digna, Deus está por trás daquilo ali, guardando o mundo. Ou seja, cada trabalho bem feito é uma máscara de Deus na humanidade, tá? Eu vou até ler para vocês aqui a citação de Lutero, né? É pura invenção isso de papa, bispos e sacerdotes e os monges serem chamados de classe espiritual, tá? Enquanto príncipes, lordes, artesãos e lavradores são chamados de classe secular. Já que eu estou citando Lutero, eu vou botar Lutero aqui, tá? Ou seja, classe espiritual, o trabalho na igreja. Classe secular, os lordes, príncipes, artesãos e lavradores. E aí, gente, qualquer outro tipo de profissão. Na verdade, não passa de engodo e hipocrisia. Mas ninguém precisa temer tal coisa, e por essa razão, todos os cristãos são verdadeiramente da classe espiritual, e não há diferença entre eles, exceto a do ofício. Todos somos sacerdotes consagrados pelo batismo, como São Pedro afirmou, mas vós sois sacerdócio real, nação santa. O livro de Apocalipse: com o teu sangue compraste e os constituísse reino e sacerdotes. Apocalipse 5, 9. Ou seja, Lutero está afirmando que Deus chama igualmente todos os cristãos para o trabalho de cada um. Gente, isso aqui é sensacional. Sensacional essa ideia de Lutero, que vai, desmontar essa ideia errada de trabalho secular e trabalho espiritual. Não, para o crente, tudo é espiritual. Então, meu irmão, minha irmã, tá difícil aí? Tá num trabalho que tá desgostoso? Primeiro, se esforce então para achar algo melhor, se prepare para algo melhor, mas não deixa o tempo passar para você ressignificar esse trabalho para a glória de Deus, tá? Não deixe isso passar. O que é nosso trabalho para Deus, seja na lavoura, no jardim, na cidade ou em casa, na guerra ou na política, senão apenas o desempenho de uma criança por meio da qual o Senhor nos oferece suas dádivas na lavoura, em casa e em todo e qualquer lugar? Essas são as máscaras de Deus por trás das quais ele decide permanecer oculto e realizar todas as coisas. E eu podia terminar de lendo ainda Dorothy Sayers. Ela fala algo sensacional. Para quem não sabe, Dorothy Sayers foi amiga de C.S. Lewis, tá? E eu termino lendo então a Dorothy Sayers. Eu não tenho o bonequinho da Dorothy Sayers, mas eu tenho do C.S. Lewis. Peraí. Eu tenho do C.S. Lewis. Então eu tô lendo aqui uma amiga do C.S. Lewis, tá? Ela diz o seguinte: a ideia de que o trabalho é algo que fazemos para ganhar dinheiro está de tal modo arraigado em nós
que mal conseguimos imaginar a mudança revolucionária que seria pensar nele em termos do serviço em si. Lembrando que a Dorothy Sayers escreve isso num contexto de Segunda Guerra Mundial e tal, enfim, nesse contexto aí, tá? Então ela tá dizendo o seguinte, gente, é muito triste pensar no trabalho como algo que, sabe, tá ali só pra ganhar dinheiro. E a gente não consegue pensar no trabalho como algo revolucionário, algo que pode realmente ser um serviço, ou seja, eu estou trabalhando por algo além das minhas contas, por um propósito. Bi, mas meu trabalho é tão chato. Cara, se você aperta um parafuso numa Whirlpool da vida, sei lá, dando um exemplo aqui de Joinville, cara, você vai ser o melhor apertador de parafuso daquela empresa, sabe? E claro, estude e tente galgar coisas maiores, tá? Não melhores, trabalho é trabalho e ele dignifica o homem. Creio que existe uma doutrina cristã de trabalho, intimamente relacionada à doutrina da força criativa de Deus e a sua imagem no ser humano. A heresia essencial é que o trabalho não é expressão da força criativa do homem a serviço da sociedade, mas apenas algo que ele faz para conseguir dinheiro e lazer. Cara, os médicos exercem a medicina não com o objetivo primeiro de aliviar o sofrimento, mas para ganhar a vida. Então, assim, são perspectivas, sabe? Perspectivas. E a gente precisa trazer a perspectiva do evangelho para o nosso trabalho, gostando dele ou não. Deus abençoe vocês, até o próximo vídeo, se ele quiser assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor. Toda terça-feira tem BT Cash aqui nesse canal, toda sexta tem BT Papo aqui nesse canal, então tem muito conteúdo bíblico teológico para você pensar junto com a gente. Beijo, e se quiser nos abençoar, nos abençoa compartilhando esse vídeo, se tornando mantenedor e comprando na Amazon pelo nosso link. Aliás, está na semana do consumidor aí da Amazon, então vai comprar? Compra pelo nosso link, tô colocando na descrição aqui desse vídeo. Valeu, gente!